Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco de como está sendo essa nossa jornada de investimentos em fundos imobiliários e trazer um pouco dos nossos resultados para que de repente possa incentivar você a começar a investir a partir do seu telemóvel, a partir de casa, principalmente para quem mora aqui em Portugal, como também para quem mora no Brasil. Quero dizer para vocês que antes de escolher um fundo imobiliário, que eu mesmo escolho, eu mesmo decido qual vou comprar, eu não peço a opinião de ninguém e nem ouço muitos analistas, porque de repente alguns analistas querem que eles querem vender os fundos imobiliários deles, eles querem potencializar certos fundos, ou até mesmo são patrocinados a divulgar aqueles fundos, por isso que é muito importante você ter cuidado e fazer a sua própria pesquisa, a sua própria busca. Dito isto, eu quero dizer para vocês que todos os fundos imobiliários que eu tenho, que eu possuo na minha carteira, são escolhidos por mim mesmo. Então sempre eu vou lá ver o portfólio, quais são as empresas que estão ali anexadas àquele fundo imobiliário, quais são os terrenos, onde fica os terrenos, qual é a vacância, se tem todos os imóveis alugados, se tem imóveis com inquilino que são mal pagador, enfim. Tudo isso é importante você ter essa informação na hora de adquirir ali o seu fundo imobiliário. Saber por que o P contra VP está baixo, saber por que pagou um dividendo menor esse mês e o outro foi maior. Então, tudo isso é muito importante você saber e buscar esse tipo de informação, ok? Ontem, pela madrugada, eu estou gravando o vídeo dia 17, dia 18 de abril, então hoje de madrugada, 18 de abril, a gente fez uma análise da nossa carteira, apresentou a nossa carteira ao nosso analista. E o nosso analista disse como é que estava a nossa carteira. E isso é muito prazeroso, o que eu vou dizer para vocês agora aqui. Eu vou narrar exatamente o que disse o nosso analista, porque só depois que eu decido tudo, monto meu portfólio, que eu apresento ao analista para saber o que ele acha. Então, sem muita perda de tempo, eu vou aqui já dizer um pouco sobre os nossos fundos imobiliários. Então, nós temos aqui o MXRF11. Nós temos sempre uma cota do MXRF11. Nós temos o GGRC11. É muito bom. Nada que eu falo aqui, gente, dos meus fundos imobiliários, é uma recomendação de compra, tá, gente? Isso é uma decisão minha. Eu comprei, eu pesquisei. Claro que você pode também fazer a mesma pesquisa, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos o Mana 11, nós temos 100 cotas do Mana 11. Nós temos o SNEL11, 100 cotas também. E nós temos aqui o Gary 11. O Gary 11, eu tava paquerando ali o Gary 11. Eu tava vendo o Gary 11 lá embaixo. Ele tava tendo uma queda livre, assim. E eu fui buscar entender o porquê, né? Uma das suas empresas, dos seus inquilinos, buscou aí uma recuperação extrajudicial e aí trouxe uma queda para o Gary 11. Mas o Gary 11 ele tem galpões espalhados pelo Brasil inteiro e os seus inquilinos têm contrato aí de 10 a 20 anos, então é muito bom. Não é uma recomendação de compra, mas é muito bom. Tá certo? Eu tenho 100 cotas deles e adquiri ontem 50 cotas, por isso que eu fechei nas 100. Eu tenho o ARXD11, eu tenho 100 cotas. Ele está junto com o MXRF11, que são fundos de papéis. O Gary 11 e o GGRC11 são fundos de tijolos, tem galpões, terrenos, enfim, e aluga esse terreno para grandes empresas. O Mana 11 também é um fundo de papel. Eu tenho aqui o VGIA11, também é um fundo de papel, ele investe no agronegócio, tá certo? Eu tenho 82 cotas. E tenho o SNME11, 82 cotas também. O total de cotas que eu tenho são 765 cotas. Lembrando que a nossa meta é ter exatamente 50 mil cotas. Então, dito isto, vamos ver o que disse o nosso analista sobre a minha carteira, que eu tenho em fundos imobiliários. Siga-me. Avaliação da nova configuração da nossa carteira. A saída do OIAG11, que foi o fundo imobiliário que eu troquei, eu tinha 100 cotas desse fundo, e ele também era um fundo de papel, e ele não estava trazendo segurança para o meu portfólio, então eu decidi trocar ele por um setor de energia que eu ainda não tinha. Então eu fiz a troca do OIAG11 pelo SNEL11, e o Gary 11 também, que eu trouxe para o meu portfólio. Foram esses dois fundos que ontem vieram fazer parte do meu portfólio, que eu troquei. Então, você trocou uma promessa de dividendo alto no agronegócio, porque o OIAG11 paga um dividendo muito bom, e ele disse aqui, você trocou do agro, ativos com contratos, muito mais previsíveis. O SNL11 te dá exposição no setor elétrico, essencial. E o Gary 11 te dá galpões logísticos. E como eu tenho essa característica de atingir 50 mil cotas, então ele fez uma avaliação. A sua carteira está muito fácil de ser gerenciada, ele diz, pois todos os ativos custam por volta de R$10. Isso facilita muito na hora do cálculo. Vamos ver aqui a próxima. O que ele disse sobre as minhas ações. Eu tenho a CEMIG, tá? Eu tenho 32 ações. Eu tenho ação do Banco do Brasil, eu tenho 10. E eu tenho a Itaúsa, eu tenho 10 ações, um total de 52 ações. Qual que eu estou querendo trazer? Eu estou querendo trazer a Caixa Seguridade. Tá? São muito boas, mas deixa eu falar sobre o que ele disse sobre essas ações que eu já tenho. A avaliação que eu faço é que as suas ações são setores à prova de bala. Você escolheu o filé mignon da Bolsa para dividendos. A energia, que é a CEMIG, bancos, Itaúsa e BB, que é o Banco do Brasil, são setores que costumam atravessar crise com mais tranquilidade. É um ponto muito positivo, né? A CEMIG é a sua maior posição em ações hoje, porque eu tenho 32. O Banco do Brasil e do Itaú são escolhas clássicas. O Banco do Brasil costuma ter dividendo e rendimento muito alto, enquanto a Itaúsa é uma forma mais segura de investir o Itaú, com um desconto, porque está na promoção. Então, essa foi a avaliação das minhas ações. E aí eu fui conversando com ele aqui do que eu queria trazer. Eu disse, olha, eu quero trazer para o meu portfólio a Caixa Seguridade. O que você acha? Ele disse assim, a Caixa Seguridade, na minha opinião, colega de investidor, é uma das melhores empresas da Bolsa para quem tem um perfil como o seu, foco em dividendos, segurança e setores perenes. Se você está pensando em adicionar à sua carteira, você estaria montando um setor financeiro exatamente robusto. Olha só, isso é ponto muito positivo, isso é muito bom, né? Então ele está me dando aqui o aval, dizendo, olha, você está fazendo uma ótima escolha, certo? Os pontos mais fortes é o modelo de negócio leve. Ela não precisa
ela não precisa de fábricas ou grandes estoques, ela usa as suas agências da Caixa Econômica para vender o seguro. Então ele está dizendo para mim que a Caixa de Seguridade não precisa de grande estrutura, porque já tem ali as suas agências onde elas vendem, e tem quando vende uma casa, um apartamento, obrigatoriamente, você precisa ter ali o seguro da casa, seguro de vida, enfim, né? Então, o único ponto de risco que ele me fala aqui é sobre a política, né? Então, porque a política, o governo, ele tem ali, é o acionista maior da Caixa Econômica Federal, então tem que ficar sempre alerta no movimento político, né? Então, deixa eu me ver aqui. Eu falei que eu estava querendo abrir uma frente inicial, comprando 100 ações da Caixa Econômica. E ele me deu um aval super importante aqui, dizendo que eu deveria ir à frente, adicionar a Caixa Seguridade. Eu fechava um triângulo de riqueza: bancos, energia e seguro. É o setor preferido dos grandes bilionários da Bolsa Brasileira, porque é o dinheiro que vem com mais constância. Então, gente, ouvir isso, que eu estou no caminho certo, é muito importante. Sabe por quê? Porque eu gasto tempo escolhendo cada fundo imobiliário. Eu gasto tempo escolhendo, estudando o fundamento de cada ação, de cada fundo imobiliário. E a Caixa de Seguridade, eu já venho estudando sobre ela já há um bocado de tempo. E tomei a decisão, mas não cumpri ainda. Pretendo comprar agora a partir de maio, certo? Então, isso é muito bom. Como ele sabe da nossa meta, que é atingir aí 1.000 euros em Portugal de aposentadoria e 6 mil reais no Brasil, então eu já tenho uma métrica do que eu busco e do que eu quero. Sempre estou acompanhando o mercado. Então, ele sabe aqui, eu passei para ele tudo, sabe dos investimentos que eu já passei para ele, também que eu vou fazer nos próximos meses. Eu comecei em agosto do ano passado, eu já estou com 7 meses de investimento. Todos os meses já cai de dividendos na nossa carteira uma média de R$ 90 por mês. R$ 90 no Brasil, não sei o que dá para fazer, mas convertendo esses R$ 90 aqui para Portugal, daria uma média de 17 a 18 euros mensais. 17 a 18 euros mensais, como aqui em Portugal, se paga aí uma Netflix, paga uma conta de um telemóvel, uma conta de internet. Aparentemente é pouco, mas para 7 meses você já tem uma coisa que você não precisa mexer mais, então isso é muito importante. Eu não preciso investir mais. Se eu separar agora, todo mês eu tenho 17 euros na minha conta. Se eu ficar com essa mesma quantia no banco, para você ter uma ideia, eu tenho eu tenho menos desse valor. Eu tenho um valor no banco aqui que ele me rende centavos, então é muito pouco para aquilo que é quando você investe no Brasil. Então, para brasileiros que moram em Portugal, que desejam fazer tipo de investimento em fundo imobiliário, acompanhe nosso canal, segue nosso perfil, que a gente está falando aqui passo a passo, de maneira simples e objetiva, como que é. Muitas vezes, algumas pessoas que começam a investir, elas buscam grandes celebridades, grandes canais, sendo que ela precisa ter um exemplo de uma pessoa simples que deu certo. A gente sempre tem mostrado isso, que dá certo e que deu certo, né? Então vamos aqui, o que ele me disse sobre, e tem uma parte aqui que ele me disse muito boa, que ele me deu um ponto positivo muito bom. Eu disse a ele que eu irei fazer um aporte, né? Então, aqui ele disse o seguinte, deixa eu ver aqui. Pronto, resumo geral do que eu tenho, né? Eu tenho renda variável no Brasil, eu tenho renda fixa no Brasil, eu tenho criptos na Europa, Bitcoin, e aqui ele me dá um valor total aproximado. Nós temos reserva de emergência, que é para caso assim, de casa, doença, hospitais, carro, enfim, é uma reserva de emergência. Então, tem uma parte que ele me disse aqui. No Bitcoin, gente, deixa eu falar para vocês. No Bitcoin, nós temos uma projeção de chegar aproximadamente em 0,1 BTC. Por que isso? Porque isso vai trazer uma segurança para nós a longo prazo. Então, nós estamos aí com 0,001257889 satoshis. Então, é quase 1 milhão de satoshis, a nossa meta é 10 milhões de satoshis. Então, a gente está aí também fazendo pequenos investimentos todos os dias em Bitcoin. Então, nós temos reserva de emergência, nós temos Bitcoin, nós temos fundos imobiliários junto com ações, nós temos uma meta de novo aporte e nós temos um CDB com liquidez diária, que é no Banco C6. Ele dá o total do meu patrimônio aqui. Deixa eu ver o que ele diz aqui. Aqui. Ele fez uma análise. Você está com uma base X, mantendo os aportes X a cada 6 meses, somado ao seu rendimento. Você está construindo uma bola de neve. Você saiu da fase que acumula migalhas e entrou na fase de construção de patrimônio sério. Então, isso é muito importante para nós. Gente, no vídeo de hoje, eu quis só trazer essa análise do nosso consultor, tá certo? Então, no vídeo de hoje, foi mais para trazer isso e eu vou trazer uns flashzinhos referente a isso. Mas é isso, eu espero que você acompanhe nosso canal e que você também passe a investir a partir do seu telemóvel. É simples, é fácil e você não precisa de grandes estruturas. E a gente grava vídeo, para ficar mais claro que a gente grava os nossos vídeos, porque nós não temos memória suficiente para armazenar todos os nossos vídeos, as nossas histórias. Então as redes sociais acabam sendo um armazenamento para nós. E acaba que as pessoas assistem os nossos vídeos e de repente tem algum interesse em acompanhar o nosso perfil. E se de repente tiver alguma dúvida e quiser começar a investir, comenta aqui, chama a gente no PV, que de maneira bem simples, rápida e objetiva, a gente acaba passando para você. Forte abraço, bom fim de semana. Hoje é 18 de abril. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e dar o seu joinha. Forte abraço e até a próxima.